A sessão anterior foi somente aí para os ajustes e agora a gente finalmente vai começar a trabalhar aí para o nosso carrinho. Mas antes ainda de trabalhar no carrinho, né, uma coisa que eu vou fazer é o seguinte. Se você abrir, por exemplo, aqui o drop-down do carrinho e tentar clicar do lado de fora, você vai notar que o drop-down não fecha, né? Ele continua aqui aberto. Então, o que a gente vai fazer é o seguinte, a gente vai criar uma maneira de, ao clicar do lado de fora, ele fechar esse drop-down. Então, a gente vai fazer isso daí, que é super simples de fazer, ok? Qual vai ser o conceito aqui? No momento que eu abrir, eu vou ter um overlay que vai ficar aqui em cima da tela inteira, na frente de todo o conteúdo, exceto, obviamente, o drop-down. E aí, se você clicar em cima desse overlay, automaticamente ele vai fechar, ok? Então vamos lá, primeiro vamos criar aqui, eu já estou no nosso componente de drop-down, ok? Que é esse componente aqui. E aí o que eu vou fazer é o seguinte, a gente tem aqui o nosso S-Content, certo? E aí eu vou criar aqui um S.Overlay, certo? Esse nosso overlay, ele é auto-fechado, então não precisa se preocupar. Como você pode ver, ele ainda não foi criado, então o que eu vou fazer é vir aqui nos nossos estilos e vou criar os estilos aí para o overlay. Então, vou fazer o seguinte, vou criar aqui um export const overlay, que vai ser um styled div. E aí, o que eu quero? Primeira coisa, eu quero que ele fique fixo, né? Na tela, para ele, não importa se eu der scroll nem nada, ele vai estar sempre na tela. Então, para isso, vou botar aqui um position fixed. E aí, eu quero que ele ocupe toda a tela, de cima para baixo, de um lado para o outro. Então, aquela famosa técnica do top 0, bottom 0, left 0 e right 0, certo? Opa, faltou aqui. E outra coisa é que eu quero que ele fique na frente das outras coisas. Então, vou usar aqui um z-index. E o z-index que eu vou usar é relacionado às layers que a gente tem do tema. Então, para isso, eu vou até copiar aqui em cima e colar aqui. Porque a gente vai passar tudo isso aqui para ficar dentro desse theme. Ok? Então, vou subir isso daqui. Para a gente poder usar aqui dentro do z-index os themes. Então, olha só, eu vou botar aqui um theme, layers, e aí a gente tem uma layer já para o overlay mesmo, certo? Fiz isso, ele já vai estar na frente de tudo, já vai estar posicionado, mas se você notar, ele não tem nenhuma cor, não tem nenhum preenchimento, então a pessoa não vai ver. Então, eu também vou botar aqui um background, vou botar um RGBA, certo? Que aí eu vou botar ele como um preto, mas com uma opacidade de 0.5. Só de fazer isso daqui, o nosso overlay já vai estar aparecendo, né? Ele já vai estar aí podendo mostrar dentro do nosso conteúdo, certo? Então, se a gente vir aqui, reparem que o overlay automaticamente já ficou aqui dentro, ó. Já ficou até um pouquinho mais escuro. Só que se você notar agora, eu não consigo clicar em nada, né? Porque ele ficou na frente. Então, o que eu vou fazer vai ser começar com ele fechado, né? Então, eu quero que ele fique fechado. Então, assim como eu criei aqui para o content, eu vou fazer a mesma coisa para o nosso overlay. Então, eu vou passar aqui o nosso overlay. E aí, ele vai fazer esse esquema de aberto, fechado, né? Então, fiz isso, olha só, ele está fechado. Cliquei aqui, ele abriu. Certo? E aí, só que nota uma coisa. O nosso drop-down ficou para trás do overlay. Por que isso está acontecendo? Porque o nosso content não tem um z-index acima dele. Então, aqui no content, o que eu vou fazer é definir um z-index que vai ficar acima dele. Então, theme, layers, eu quero que ele fique sempre acima de tudo. Então, vai ser um always on top. Fiz isso para o content. Também farei a mesma coisa para o nosso title. Assim, os dois vão ficar na frente do overlay. Então, fiz isso, ok? Salvei e olha só. Agora, os dois, tanto o ícone aqui
quanto o nosso drop-down, eles estão direitinho aqui, certo? Inclusive eu consigo clicar e ele fecha normalzinho. E agora como eu faço para poder fechar clicando aí no overlay? Aí é muito fácil, né? Basta a gente vir aqui no drop-down. A gente não tem esse método aqui de onClick exatamente para abrir e fechar. A gente vai copiar esse método exatamente como está e vamos colar aqui. Outra coisa que eu vou fazer é definir também um área hidden, né, para esse overlay, que aí ele vai aparecer ou sumir de acordo com aberto e fechado, certo? Fiz isso daí, salvei e olha só, cliquei do lado de fora, fechou. Cliquei nele, fora, fechou. Tá funcionando perfeitamente aí o nosso drop-down. Agora o que a gente tem que fazer? Teste, né? A gente tem que escrever um teste, que igual aqui a gente tem um open close drop-down, a gente tem que ter um open close, né? When clicking on overlay. Então, quando ele clicar no overlay, a gente tem que fazer essa análise aí, certo? Então, o que eu vou fazer aqui, temos o content igualzinho. Eu vou pegar agora um const overlay para pegar aí o nosso overlay, certo? Então, vou pegar como que vai ser esse overlay. Note que eu tenho o content aqui e o overlay está logo abaixo dele, não é? É o próximo dele. Então, o que eu vou fazer, é que o overlay é o nosso content. Next element sibling. Ele é o quê? Eu estou dizendo que ele é o próximo elemento depois do content. E é exatamente o que a gente quer, né? E aí, o que eu vou fazer agora, então, é o seguinte. Eu vou clicar no nosso drop-down. Primeiro, certo? No nosso ícone ali para abrir. E vou verificar que, de fato, está aberto. Bonitinho, né? Eu, inclusive, posso verificar se o nosso overlay aqui tem uma opacidade de 1 e se o nosso overlay também mudou o atributo dele, ok? E depois disso, o que eu vou fazer é clicar no nosso overlay. Então, um clique aqui no próprio overlay. E aí eu vou verificar agora que esse nosso overlay... deixa eu só botar aqui que o overlay existe sim, ok? Aqui é a mesma coisa. Eu garanto que o overlay existe, ok? E ao clicar nele, o que eu vou verificar agora é se ele sumiu, né? Então, vou vir aqui, vou verificar se a opacidade dele é 0 e se ele agora está sumido mesmo, se ele é true, ok? Esse aqui é o nosso teste. Vamos ver se está funcionando? Tem que funcionar. Então, vou abrir aqui uma nova aba, vou rodar yarn teste. Vou nem botar watch, assim ele vai rodar todo mundo. E tudo tem que passar, né? Inclusive o nosso drop-down. Então, olha só. Os testes estão todos passando. Ele passou. Se a gente procurar aqui por drop-down, vocês vão ver que, olha só, ele está aqui, todo coberto. Então, o nosso teste está funcionando direitinho, ok? A gente já tinha visto que estava realmente funcionando, mas teste é sempre bom fazer, ok? Então é isso, gente. Começamos aí já o nosso carrinho. Nesse vídeo a gente criou aí esse drop-down e nos próximos vídeos a gente vai continuar dando andamento para que a gente tenha o carrinho completamente funcional.